Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de máquinas elétricas. Aliás, essa é a nossa última aula de máquinas elétricas desse módulo e nós que já estávamos estudando os motores elétricos, nós falávamos aí do motor trifásico, Nessa aula nós daremos continuidade aos motores trifásicos e também falaremos dos motores de tensão contínua. Antes de nós começarmos essa nova matéria, novo tópico da nossa matéria, eu quero fazer uma revisão do que nós vimos até então a respeito dos motores trifásicos, tá? E também fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então, tá aí na sua tela, vamos rever os motores trifásicos. Os motores trifásicos muito utilizados na indústria de maneira geral, Os motores normalmente para cargas mais altas, E aí nós vamos fazer então essa revisão com vocês. Então, nós vimos aí as características dos motores trifásicos, Nós vimos que ele utiliza 3 bobinas no estator, essa é uma das características. Ele possui um campo magnético girante. Também ele não necessita de um sistema de partida, tá? Assim como o motor de tensão alternada somente, Ele não precisa desse sistema de partida, se bem que hoje nós já falaremos aí de uma forma de, não para partir o motor, mas para partir ele com uma corrente menor. Ele é alimentado por 3 fases, por isso que ele é um motor trifásico, e então ele é utilizado para cargas de grande potência, porque ele vai dar aí um maior torque. E aí nós vimos que ele possui um campo magnético girante, que é baseado justamente na alimentação dessas bobinas, e que vão estar aí com as fases defasadas 120 graus entre si, e isso vai dar um efeito aí de giro nesse rotor, É por isso que vai aumentar o torque, Então, como você divide por três bobinas, Isso vai então gerar um campo magnético defasado, tá? Então, as 3 bobinas no estator, elas estão defasadas 120 graus no espaço, o que vai realmente proporcionar uma defasagem da forma de onda com que isso vai chegar até a bobina. Então o campo vai estar defasado, consequentemente isso vai provocar o giro do motor. Então aqui está o detalhe de como seriam essas bobinas alocadas no estator do motor trifásico. Então está aí no formato maior, Aí o que nós vamos ter vai ser a mudança, Conforme esse campo ele vai se fortalecendo mais em uma bobina do que na outra, nós vamos ter esse efeito do motor girando, Seja ele para um lado ou seja ele para o outro lado. Aí vai depender de uma situação que nós vamos ter em termos de polarização dessas bobinas. Então aí nós temos o giro do nosso motor trifásico. E aí nós vimos na aula passada, o detalhe do rendimento, o parâmetro de rendimento do motor, definido aí por essa letra N. O rendimento é a relação entre a potência mecânica, PM, resultante do movimento, então potência mecânica, aquilo que foi convertido em movimento, e a potência elétrica, PE, que é empregada no movimento do motor. Então, basicamente, o motor ele vai transformar energia elétrica em energia mecânica, e o rendimento é justamente a nossa energia mecânica, aquilo que foi transformado, dividido pela energia de origem, pela potência elétrica. Sendo assim, o rendimento ele vai realmente verificar a porcentagem que conseguiu ser transformado de energia elétrica para energia mecânica. E aí, então, nós temos essa fórmula, Então, potência mecânica dividido pela potência elétrica, esse é o rendimento do motor. Então, o PM é a potência mecânica, dado em watts, O PE é a potência elétrica, dado em watts também, e o rendimento vai ser uma porcentagem disso. A gente pega esse número, multiplica por 100 e dá a resposta
em porcentagem, que não é uma unidade, né? Porcentagem não é uma unidade, mas é uma forma de expressar uma fração ou um número decimal. Aqui com relação à potência, né, watts, na verdade, se os dois estiverem em HP ou se os dois estiverem em CV, também você pode calcular o rendimento. O que não pode é uma potência estar em HP e a outra potência estar em watts. Aí não dá para você fazer essa diferenciação. Aliás, falando da potência mecânica do motor, né, é a energia que você está disponibilizando para o motor, é aquilo que foi convertido em energia mecânica. A unidade é watts, né? E ela é definida pelas seguintes unidades, né? Ela vai ser a corrente nominal vezes a raiz quadrada do número de fases que tem o seu motor. No caso, se for trifásico, vai ser 3, se for bifásico, vai ser 2, vezes a tensão nominal, vezes o rendimento, né? Vezes o fator de potência. Então, essa é a potência mecânica do motor. E aí a gente relaciona, né, watts, HP e CV. Né? Watts é uma unidade que é até conhecida nossa por conta da potência elétrica, né? Nós já damos isso em watts, mas a mecânica também pode ser dada em watts. HP é exclusivo para potência mecânica, né, que é o horsepower, e o CV é o cavalo a vapor. Tá? Então a gente viu que um HP é igual a 746 watts e um CV é igual a 736 watts. Tá? E aí também estudamos o torque do motor, né? Vimos que o torque, definido pela letra T, é a força inicial para colocar o motor em movimento, ou seja, para tirar o motor da inércia, né? Inércia é quando ele está parado, e colocá-lo em movimento. E é o arranque do motor, né? É o impulso do motor. E aí é definida pela seguinte fórmula, né? É potência mecânica vezes 30 dividido pelo número de rotações, né? Esse número de rotações é dado em RPM, vezes π. Então a gente usa a potência mecânica e também o número de rotações para achar o torque. E aí eu tinha deixado para vocês um exercício, né, uma lista de exercício para fazer a correção, né, para você fazer a validação, né, desses exercícios, fazendo a validação da sua presença. Eu gostaria agora então de fazer a correção desses exercícios. Então vamos lá, no primeiro exercício eu pedia para você citar as características do motor trifásico. Então as características é que ele utiliza 3 bobinas no estator, ele possui um campo magnético girante, ele não necessita de um sistema de partida, como o motor de corrente alternada apenas. Ele é alimentado por 3 fases, né? Ele é utilizado para cargas de grande potência e também ele possui um maior torque. Então essa era a resposta da primeira questão. Na segunda questão eu pedia para você definir o torque de um motor. Então, como nós vimos, ela é a força inicial que tende a tirar o motor da inércia e colocá-lo em movimento. Tá? Esse é o arranque do motor. E na terceira questão eu pedia para você definir o rendimento de um motor, que é o que nós acabamos de falar. Né? O rendimento de um motor é a relação entre a potência mecânica, né, resultante do movimento, e a potência elétrica, né, que é empregada no movimento do motor. É justamente você vai calcular o quanto de energia elétrica foi, a porcentagem de energia elétrica que foi convertida em energia mecânica. Né? A diferença disso se perdeu em termos de atrito, outro tipo de energia que foi desconsiderada. Então ele é o N, N é igual a PM dividido pelo PE. E na quarta questão eu dava um motor, né, um motor trifásico de corrente nominal de 15 A, né, e 380 volts de alimentação. Então ele é um motor trifásico. Né? Se esse tiver um fator de potência de 0,85, um rendimento de 90% e uma velocidade de rotação de 1.500 RPM, eu pedia para você calcular
a potência mecânica em watts, o torque do motor e a potência mecânica em CV, tá? Em cavalo a vapor. E aí eu te dava as fórmulas e aí nós então vamos resolver aí essas três questões. Então só para a gente pegar os dados do exercício, né? Então quando eu falo em corrente, né, I é 15 A, a tensão é 380 volts, o fator de potência então é 0,85, o rendimento é 90%, então 90 dividido por 100 é 0,9. O NR, né, o número de rotações, então 1500 RPM. Então essas eram as informações, então eu pedia a potência em watts, o torque e a potência em CV. Então vamos para a nossa resolução, então está aqui os dados do exercício, vamos então na letra A calcular a potência mecânica. Então a gente vai pegar a fórmula da potência mecânica, né? Corrente vezes a raiz quadrada do número de fases, vezes a tensão nominal, vezes o rendimento, vezes o fator de potência. Então, preenchendo isso, eu tenho 15 A, 3 fases, 380 volts de tensão de alimentação. O rendimento é 90%, então é 0,9, né, que é 90 dividido por 100. E o fator de potência, 0,85. Só tomar cuidado aqui com esse rendimento, porque se você colocar 90 fica errado, porque ele não é 90, é 90%. Então, significa que é o 90 dividido por 100. Fazendo essa conta, nós vamos achar uma potência mecânica de 7.552,60 watts. Apertando a engenharia da sua calculadora e dando a resposta em quilowatts, fica uma potência mecânica de 7,55 quilowatts. Aí usando duas casas depois da vírgula. Bom, a letra A está concluída, vamos para a letra B, né? Pedia-se o torque. E o torque é potência mecânica vezes 30 dividido pela raiz quadrada do número de rotações vezes π. E aí nós tínhamos então 7.552,60, que é a potência mecânica, vezes 30 dividido por 1.500 vezes 3,14, que é o valor do π. Né? Só toma cuidado na hora de colocar na calculadora, seria interessante você colocar entre parênteses, né? O que está em cima, aí o dividido, e o que está embaixo também entre parênteses. Ou faz a multiplicação do que está em cima, faz a multiplicação do que está embaixo e faz a divisão do que está em cima pelo que está embaixo. E aí dá um torque de 48,10 Newton vezes metro. Tá? Essa é a unidade do torque. E aí, na letra C, né, pedia-se a potência em CV. Eu sei que um CV é 736 watts. Então, vamos fazer uma regrinha de 3, né? Multiplica aqui em cruz, né? Um CV é igual a 736 watts. Então, X é igual a 7.552,60 watts. Então, eu vou fazer 700, multiplicando em cruz, fica 736 vezes X, igual a 7.552,60. E aí nós vamos ter, né, que o nosso CV, nosso cálculo em CV, fica 7.552,60 dividido por 736, e essa divisão vai ser igual a 10,26 CV. Quer dizer que a minha potência mecânica vai ser igual a 10,26 CV. Então as respostas desse exercício ficou então na letra A, potência mecânica 7,55 kW, né? Mas se você colocasse a resposta como 7.552,60 watts também estaria correto, só que é mais apropriado nós utilizarmos então os prefixos, né? Na letra B, o torque 48,10 Newton vezes metro, e na letra C, a potência mecânica 10,26 CV. Legal? Então tá aí a resolução dos exercícios, né, que eu havia deixado para você fazer a validação da sua presença. Espero que você tenha acertado. Se você errou em algum ponto, verifique o que você errou para que você possa entender aquilo que foi o seu erro. Legal? Bom, e agora nós vamos então para a continuação do nosso tema de motores elétricos, falando então do motor trifásico e também falando do motor de tensão contínua.
Legal, e nessa terceira e última parte da nossa matéria, né, falando sobre os motores elétricos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a corrente de partida, ainda dando continuidade no motor trifásico. E a corrente de partida, ela é a corrente elétrica demandada por um motor no momento da sua partida, que vai desde o instante inicial, em que o motor deixa a inércia, até atingir a velocidade nominal de funcionamento. Aí você vai me perguntar assim, mas Marcelo, a corrente de partida, a corrente que o motor inicia o seu movimento, ela não é igual à corrente de quando ele está ligado depois de algum tempo? Não. A corrente de partida, ela costuma ser muito maior, mas muito maior mesmo do que a corrente que nós chamamos de corrente nominal, que é a corrente quando o motor já está estável, né? Já está girando na velocidade que é para ele girar, na quantidade de RPM que é para ele ter. Então, como essa corrente de partida ela é muito diferenciada, ela é muito maior, então a gente tem que tratar ela de uma maneira especial. Eu comentei no comecinho dessa aula, né, que uma das características do motor trifásico é que ele não precisa de um sistema de partida. E isso é verdade, ele não precisa de um sistema de partida. Você, assim como você precisava do capacitor, também da chave de comutação nos motores de duas fases ou nos motores monofásicos. Então o motor trifásico ele não vai precisar do capacitor, não vai precisar do chaveamento para que ele desligue depois de um certo tempo. Mas a partida do motor trifásico ela é um momento de bastante atenção, né? Por conta dessa corrente de partida ser muito alta. Então vamos ver um pouquinho do que nós podemos fazer com relação a essa corrente de partida. Então, olha, aqui só para você ter uma ideia, né? Aqui o que eu estou chamando de IN é a corrente nominal, é a corrente quando o motor já atinge uma determinada velocidade, que é o número de rotações dele, que é a velocidade dele normal. Então ele saiu de parado para um instante da sua velocidade máxima. E olha só o que acontece. Então ele saiu aqui de uma corrente de 0, né? Ele foi a um valor muito alto de corrente no momento da sua partida. Então esse ponto aqui é chamado de corrente de partida. É o momento em que você liga o motor. Então perceba o seguinte, essa corrente depois que o motor partiu e estabilizou, essa corrente cai abruptamente, né? E aí ela vai ser o valor da corrente nominal. Então aqui nós vamos observar alguns pontos, né? Que a corrente de partida ela pode ser muitas vezes maior que a corrente nominal, que a gente percebe aqui. Então essa seria a corrente depois de atingir a sua velocidade, máxima, né? Mas no momento em que ele partiu, eu tenho uma corrente muitas vezes maior do que essa corrente onde ele está estável. Esse efeito ele pode ser atenuado, tá? Esse efeito porque isso é indesejável. Isso aqui muitas vezes faz cair a rede elétrica, faz aquela piscada de energia que você tem quando parte um motor, justamente devido a esse pico de corrente, né, que o motor demanda, né? Então ele vai puxar essa corrente do seu sistema e o seu sistema tem que ter essa corrente para fornecer para ele nesse instante. Então esse efeito ele pode ser atenuado, né? E ele pode ser atenuado principalmente de duas formas. Uma delas é pelo sistema de partida estrela-triângulo e também utilizando um dispositivo chamado Soft Start. Aqui nas aulas de máquinas elétricas nós não vamos aprofundar nos sistemas, né, na forma com que você faz a ligação para o sistema de partida estrela-triângulo e nem o dispositivo Soft Start, porque isso você já estudou ou vai estudar
dentro da matéria de comandos elétricos. Então essa parte ela é dividida no nosso curso. Aqui nós vamos falar somente do motor e a parte do comando para você fazer essa partida, né? Seja pelo sistema estrela-triângulo ou pela outra forma, né? Pelas outras formas, pelo soft start ou outras formas que existem, você vai fazer isso na matéria de comandos elétricos. Então só abrir esse parênteses para você, mas nós vamos citar e vamos ver um pouquinho então do que vem a ser e relembrar, se você ainda não viu, o que seria então esse sistema estrela-triângulo. Bom, antes vamos falar de um parâmetro que existe no motor, né? E vem inclusive na placa do motor, que é o parâmetro IP/IN, que quer dizer justamente isso, IP dividido por IN, que é a corrente de partida dividido pela corrente nominal. Então esse parâmetro, quando eu pego a minha corrente de partida e divido pela minha corrente nominal, a ideia é que esse parâmetro fale para nós quantas vezes a corrente de partida é maior do que a corrente nominal. Vamos dar uma olhada nessa plaquinha de motor. Ó. A gente vai depois verificar, vamos estudar juntos como interpretar essas placas de motor, mas eu já quero aqui pegar um valor onde esse motor aqui ele já está informando para nós que o IPIN, está vendo aqui, IPIN é de 7.3. Então o próprio motor, ele fala, esse motor, o W22 da WEG, já está falando para nós que a corrente de partida nesse motor, ela é 7,3 vezes maior do que a corrente nominal. Então aqui, se você observar, ele tem também uma parte onde ele fala para nós qual que é a corrente nominal. Então a gente tem aqui para 220 e para 380. Para 220, essa corrente nominal, ou seja, depois que o motor atingiu a sua velocidade, é de 2,89 A. Se você ligar no 380 volts, é de 1,67 A. É que a multiplicação dessa tensão vezes essa corrente tem que dar a potência, né? Então por isso que a corrente no trifásico é menor. Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Como a gente sabe que a corrente de partida é 7,3 vezes maior que a corrente nominal, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aí um exemplo, se a gente for alimentar esse motor com 220, então a corrente nominal seria 2,89 A e eu vou multiplicar então por 7,3, só para a gente ter uma ideia da dimensão, do tamanho que é justamente esse valor da corrente de partida. Então olha quanto que deu, 21,09 A. Então para partir o motor você precisa de 21,09 A, enquanto que depois que ele estabilizar, ele vai utilizar uma corrente de 2,89 A. Então pensa assim, a fiação, toda a estrutura, a sua rede, o seu transformador, ele tem que estar todo dimensionado não para 2,89 A, mas para o pico, né? Para o elo mais fraco da corrente, que é 21,09 A. Então, a gente vai dar uma olhada agora como a gente faz para reduzir a corrente de partida. Né? Visto que é complicado você trabalhar com correntes tão altas, mesmo que instantâneas. Então, como que dá para a gente atenuar, como que dá para a gente amenizar esses efeitos na partida do motor? Então, uma das formas, né, que é a partida estrela-triângulo. Então, a estrela-triângulo é quando você faz o fechamento dessa forma. Né? Nós vimos que nós temos lá 3 bobinas, né, no estator, e você faz o fechamento dessas bobinas dessa forma, no formato de uma estrela. Então esse é o fechamento estrela. O fechamento triângulo é quando você fecha elas no formato de um triângulo e alimenta dessa forma com as 3 fases. E aí nós sabemos que no fechamento estrela, né, a corrente de fase ela é igual à corrente de linha dividido por raiz de 3, enquanto no fechamento triângulo a corrente de fase é igual à corrente de linha. Aproveitando dessa menor corrente
nosso fechamento estrela, qual que é a ideia? Durante a partida do motor, nós vamos utilizar o fechamento estrela. Durante a operação do motor, ele vai chavear para o fechamento triângulo. Então, isso que consiste na partida estrela-triângulo, que você vai ter mais detalhes na aula de comandos elétricos, ou teve mais detalhes e está revisando agora na matéria de comandos elétricos. Então, olha, a vantagem já está aqui, né? Se eu estou dividindo por raiz de 3, né? Quer dizer, a raiz quadrada de 3 é 1,73. Então, eu vou ter uma corrente, né, nessa partida, eu vou diminuir ela 1,73 vezes. Então, isso já é significativo, né? Eu estou caindo com essa corrente quase que pela metade. Mas vamos ver o efeito disso nesse exemplo que a gente utilizou, né? Que a gente estava vendo que a nossa corrente de partida seria de 21,09 amperes se fosse uma partida direta. Utilizando então o sistema estrela-triângulo, nós pegaríamos esse valor e dividiríamos por 1,73, que é a raiz de 3. Isso cairia para 12,19 amperes. Já melhorou bastante. Então, o sistema de partida o sistema de partida estrela-triângulo, né, esse sistema de partida aqui, ele já é bem mais eficiente do que a partida direta simplesmente. Aí vai depender também da corrente que você vai estar consumindo no motor, a corrente do seu motor. Bem, outra forma que nós temos é fazer a redução da corrente de partida através do soft start. O problema do soft start é que você precisa de um soft start e aí você tem o custo com um equipamento que pode ser mais caro do que o próprio motor. Mas isso reduz muito, né? Ele é um dispositivo utilizado então para reduzir a corrente de partida, né? E ele reduz, né? Ele realmente reduz porque ele vai realmente pegar através de um sisteminha, através dessa ligação, ele vai conseguir abaixar consideravelmente essa corrente de partida. E aqui a gente tem um gráfico comparando as três formas, né? A primeira é a partida direta, né? Então eu tenho aqui a corrente muito alta, né? E aí depois ela entrou em estabilização. Depois nós temos aqui a partida estrela-triângulo, onde eu venho com ele já começa com uma corrente um pouco maior, né, do que a nominal, né? Mas ele já caiu bastante em relação à partida direta. E aí o que acontece? Apenas num determinado instante ela vai dar um pico e aí ela já cai. Então ela reduz o tempo desse pico. Tá? E o soft start, perceba o seguinte, ele cria uma rampa, né, para essa corrente acima da corrente nominal, mas ele não tem um pico, né? Ele não tem nem esse pico do estrela-triângulo e nem esse pico da partida direta. Então com o soft starter ele já é bem mais atenuado aí em termos de consumo de corrente. Então, como eu falei, né, na aula passada, e também no resumo, né, no início dessa aula, você não precisa de um sistema de partida no motor trifásico. Porém, normalmente você utiliza um sistema para reduzir, então, a corrente de partida. Vamos dar uma olhada agora nas características do motor elétrico. Então, quando a gente olha para o motor elétrico, quais são as características que nós vemos? Nós temos a potência do motor, né? A potência do motor, que é dado em kW, né? Ou pode ser dado em HP, pode ser dado também em CV. É o quanto, então, de energia mecânica que vai ser produzida quando esse motor está girando. Nós temos também a tensão nominal, né, que é a tensão de alimentação para que o motor funcione, é a alimentação do motor. Nós temos a corrente nominal, né, que é a quantidade de corrente que o motor consome quando ele está girando. Então essa é a corrente nominal. Ele já está funcionando, então ele está estável. Tá? E é sempre a mesma corrente, não tem o pico, porque o pico a gente vai chamar de corrente de partida. Nossa quarta característica é a velocidade do motor. Então é o número de rotações por minuto que esse motor tem. Inclusive essa é uma das características que você checa para verificar a compra do motor.
Então, quantos RPMs possui esse motor? A quinta característica é o grau de proteção, tá? Então, algumas características a gente já estudou, outras a gente está vendo pela primeira vez. Esse grau de proteção vai representar a capacidade que o motor tem de resistir à penetração de sólidos e de líquidos. Então a gente vai ver daqui a pouco, na hora que nós estivermos estudando a plaquinha do motor, né, esse grau de proteção ele tem uma tabela que ele vai definir o quanto que é a sua eficiência com relação a sólidos e também com relação a líquidos. A eficiência em relação à penetração de sólidos e de líquidos. Depois nós temos o fator de serviço. Esse item é interessante porque ele vai indicar quantas vezes o motor pode trabalhar acima da potência nominal sem que você prejudique o próprio motor. Então, você tem lá uma potência desse motor, ele pode ser uma potência, a potência de trabalho desse motor é de, por exemplo, 1000 watts, né? E aí você pode trabalhar com uma potência superior, baseado nesse fator de serviço. Então, se você tiver um fator de serviço de 1,2, né, então significa que se é um motor de 1000 watts, eventualmente você pode ir até 1200 watts, porque o fator de serviço garante que o motor não vai apresentar problemas. E aí nós temos o IP/N, como nós acabamos de ver, então ele vai relacionar quantas vezes a corrente de partida é maior do que a corrente nominal. Então é um parâmetro que ele fala em vezes que a corrente de partida é maior do que a corrente nominal. Depois nós temos a carcaça, né, um parâmetro de carcaça, a característica da carcaça, que vai definir quais são as formas de fixação do motor e onde está a caixa de fios desse motor. Além disso, nós temos o rendimento, né? Nós já falamos sobre o rendimento, que é a relação entre a potência mecânica e a potência elétrica. E aí nós temos então a nossa placa de identificação do motor trifásico. Então, um bom motor trifásico ele possui essa plaquinha de identificação, cheia de letras e números, mas o que quer dizer cada uma dessas informações. É o que a gente vai ver agora um por um, o que quer dizer cada um deles. Então nós vamos pegar aqui, no caso dessa plaquinha, nós vamos checar o primeiro aqui, olha, esse item 2 aqui, ó, aqui ele está marcado 3, tá? O que quer dizer esse 3? Esse 3 ele é o número de fases desse motor. Então aqui, ó, quando você tem esse sinal de alternado e aí o quadradinho, esse primeiro quadradinho está informando o número de fases de trabalho desse motor. Esse motor é um motor trifásico, dessa plaquinha que nós estamos analisando. Depois nós temos o 11, né? O 11 ele é a potência mecânica. Então tá aqui, ó, a potência mecânica dele, ó, tá aqui 0,75, né? E aqui eu tenho o 1, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse motor, ele é de 0,75. O primeiro, o que está fora do parênteses aqui, é o quilowatt. Então ele é de 0,75 kW ou 750 kW, ou de 1 HP ou CV. Aqui o detalhe importante é que mesmo o HP, né, nós vimos, ele tem uma pequena diferença em relação ao CV, né, eles colocam como a mesma coisa, tá? Então seria de 1 HP esse motor ou 0,75 kW. Então ele está informando qual é a potência, né, desse motor. Então ele é de 1 HP ou 0,75 kW ou 750 watts. Depois nós temos no 6, aqui o 6, ó, Carc Frame igual a 80. Esse aqui é o modelo da carcaça desse motor. E aí você tem que olhar na tabela, né, do fabricante desse motor. No nosso caso, esse é o motor da WEG, aliás, um dos grandes fabricantes de motor elétrico no Brasil, uma indústria brasileira e grande fornecedora de motores elétricos.
Então, olha, dando uma olhadinha aqui nas carcaças, né? Se você entrar lá na página da WEG, você vai verificar que existem alguns designers diferentes para a carcaça de motor. Então, você tem lá o motor que tem, por exemplo, a caixa de fiação de um lado, né? Outro vai ter uma outra forma de adaptação dessa caixa, outro fica em cima, né? Esse aqui já fica na parte de cima do motor. Enfim, ele vai definir como que é a carcaça desse motor trifásico para você comprar. De repente, o lugar que você vai colocar ele não tem um espaço na lateral, né? Você tem um espaço mais em cima para você definir qual é o motor que você quer. Então, na plaquinha está informando aí esse tipo, tá? Então, tá aí outros tipos de carcaça. Então, aí você tem o código da carcaça, né? Que é o que você quer comprar. Então, essa carcaça aqui seria a carcaça 80, tá? Então, na carcaça 80, você poderia definir. Então, seria mais ou menos esse tipo aqui, que seria da 63 a 112. Então, você teria os modelos aí de carcaça. São basicamente aí 3 designs, aí você tem as faixas de carcaça para cada um deles. Bem, e aí nós temos então a tensão nominal de operação, para você saber com quantos volts que você vai ligar esse motor. Então está aqui esse V. Esse motor você pode ligar ele no 220 ou no 380. Inclusive ele tem aqui, a gente vai ver depois, mas ele tem aqui o esquema de ligação para o 220, se você quiser ligar ele no 220, ou se você quiser ligar ele no 380, tá? Como triângulo ou como estrela, tá? Bem, então essa é a tensão nominal, então você pode usar ele como 220 ou 380. Agora, vamos manter aqui, ó, primeiro ele colocou o 220, depois ele colocou o 380. Então, nos casos em que você tiver duas numerações com uma barra, a primeira vai ser referente ao 220 e a segunda referente ao 380. Depois nós temos a corrente nominal de operação, então seria o 13, ó, o 13 está aqui, ó. Então você tem essa corrente nominal de operação, então ele pode ser de 2,89 ou ele pode ser de 1,67. Mas o que é o 2,89? Se você alimentar ele com 220. Então a corrente nominal dele vai ser 2,89. E se você alimentar ele com 380, né, aí a corrente nominal dele vai ser 1,67 amperes. Já é a corrente com o motor estabilizado. E aí, então, vai depender da tensão, você vai ter uma determinada corrente, né? Quanto maior a tensão, menor a corrente para se manter justamente essa potência, né? Se você avaliar, então, a tensão vezes a corrente, você vai verificar que isso vai ser igual à potência elétrica. Depois nós temos a rotação nominal por minuto, né, o RPM, né, que aqui esse motor, ó, o RPM dele é de 1725, tá? Então ele gira a 1725 RPMs, ou seja, rotações por minuto, tá? Um motor bem rápido, tá? Então ele vai definir a velocidade do motor. Depois nós temos aqui a frequência, né? A frequência de alimentação deve ser ligado numa rede de 60 Hz, né? Então esse motor é um motor de 60 Hz. Depois nós temos o fator de potência, né? Esse fator de potência ele é de 0,82, está aqui o fator de potência dele. Então o FP dele é 0,82, tá? E aí o fator de potência ele tem a ver, né, com os conceitos que você estudou, porque você pode ter ali tanto a parte reativa quanto a parte ativa. Então você, numa consideração da parte reativa, quando você pega lá o cosseno do ângulo entre a potência aparente, né, e a potência ativa, né, quando a potência aparente, porque você tem lá uma parte que é formada por bobinas, né? Você tem uma indutância. Então você tem o cosseno desse ângulo que vai definir então o fator de potência. Então nesse caso, nós vimos o fator de potência 0,82. São informações que inclusive a gente usa no cálculo da potência do motor.
Depois você tem a relação entre corrente de partida e corrente nominal, né? Então nesse caso é 7,3, que é até o exemplo que nós usamos para definir aí o exemplo para mostrar quanto seria a corrente de partida, né? Isso daria uma corrente de 21,09 ampere, né? Se a gente ligasse no 220. Então, ele está dizendo para nós que a corrente de partida é 7,3 vezes maior do que a corrente nominal. Tá? A corrente nominal seria, então, essa corrente aqui, né? 2,89 para 220 ou 1,67 para 380. Então, esse seria o IP/IN do motor. E aí nós temos o fator de serviço, né? O fator de serviço ele vai indicar até que ponto que esse motor pode trabalhar sem ser prejudicado. Então, nesse motor, o fator de serviço é 1,25, né? Que é o FS. Ou seja, ele pode trabalhar 25% acima da sua potência nominal. Sua potência nominal é 0,75 dado em quilowatts. Então ele poderia superar 25% esse valor da sua potência, tá? Sem que você prejudique o motor. Seria uma tolerância aí para você trabalhar com esse motor. E a corrente, né, no fator de serviço, né, essa corrente no fator de serviço, aqui simplesmente você está jogando então 25% a mais em cima desse 2,89, né, que é a corrente nominal, e 25% nesse 1,67 no caso que você alimentar com 380 volts. Então, a corrente no fator de serviço ela chega a 3,61. E é importante você saber o fator de serviço, se você vai utilizar um pouco acima, porque se você pretende, né, utilizar o fator de serviço, você tem que dimensionar a fiação do seu motor, da sua rede para a conexão do seu motor com 3,61 e não 2,89, por exemplo, né? Ou na partida, né, você tem que levar em consideração. Então são informações que são importantes para você na hora de dimensionar a rede onde você vai conectar o seu motor. Depois nós temos o rendimento, aqui no 5. O rendimento desse motor, dado em porcentagem, ele é de 83%, é aquele N, né, que a gente utilizou também na nossa fórmula do cálculo da potência mecânica. Então ele é de 83%. E aí nós temos a máxima temperatura ambiente, que é um problema, né? Porque seria a temperatura que o fabricante está falando para você deixar esse motor trabalhando. Esse motor você deveria colocar ele no ambiente de no máximo 40 graus Celsius, tá? Então seria o ideal o trabalho dele. Mas a gente sabe que muitas vezes é complicado você garantir essa temperatura. Mas são informações que o fabricante te passa, e aí você, seguindo essas recomendações, como o fator de segurança, a temperatura ambiente e outros parâmetros que nós ainda vamos ver, ele acaba influenciando aí na durabilidade desse motor. E aí nós temos a classe de isolamento, como eu havia falado, né, no começo. Essa classe de isolamento, que ela é definida, né, pelo motor. Então, nessa classe de isolamento, o que nós vamos ter? Aqui nós temos, por exemplo, ela vai ser a especificação do isolamento térmico, né? Ou seja, ela vai especificar qual é a temperatura que o bobinado do motor pode suportar sem que seja afetado a sua vida útil. Então existem 3 classes, esse motor que nós estamos vendo é a classe F. Então a bobina do motor pode chegar a 150 graus Celsius. Então, como eu vinha falando, é difícil você garantir que a bobina do motor não chegue a 150 graus Celsius, né? Ele aqui classe F, porque você não tem acesso, só se você desmontar o motor para você saber qual é a temperatura do bobinado do motor. Mas enfim, é uma informação aí que a WEG passa na sua placa de motor. E aí, então, essa classe de isolamento. O 7 é o grau de proteção. Então, esse nosso motor,
aqui o set dele é o IP55. Né? O que vem a ser esse 55? Então é o seguinte, ó, o primeiro algarismo ele vai indicar a proteção, né, sobre os contatos de tensão, as peças em movimento, e também a proteção do motor contra a penetração de corpos sólidos, né, de poeira e tudo mais. O segundo algarismo ele vai indicar a proteção contra a penetração de água. Então o primeiro algarismo, esse primeiro algarismo aqui, esse 5, tá definindo a proteção das pessoas, né, com relação às partes em movimento e também dos objetos sólidos, né, que podem penetrar no motor, que é um grande inimigo do motor, poeira, né? E o outro vai definir, então, o segundo algarismo vai definir qual é a proteção do motor com relação a líquidos, tá? Penetração de água. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse grau de proteção do primeiro algarismo, tá? Do primeiro algarismo. O nosso é o 5, olha. O 5 ele é protegido contra pó, tá? Então ele é protegido contra a penetração de poeiras, tá? Então ele está dizendo que não penetra poeira nesse motor. Agora você tem lá o totalmente protegido contra pó, né? Que seria o 6. E aí é difícil a gente definir qual é a diferença do protegido contra o pó e totalmente protegido contra o pó, né? O que dá para a gente perceber é que uma classe 6 você tem muito mais garantias de proteção. Mas você tem alguns casos, por exemplo, a classe 1 ele protege contra corpos sólidos superior a 50 milímetros. E 50 milímetros é muito pouco essa proteção, porque seria meio centímetro, né? Você teria lá um objeto somente menor, objetos maiores do que meio centímetro que não entrariam no motor, né? E aí isso estaria mais referente a uma proteção com relação à mão, né? Então você não entraria com a mão da pessoa nesse motor, né? Na parte interna. Já no 2, né, seria com relação ao dedo, né? Não entraria o dedo da pessoa. No 3 você consegue proteger de fios, ferramentas, entrar, né, com uma chave de fenda no motor com o motor girando. E aí o 4 já seria com fios pequenos, né, as ferramentas mais finas. Então é um pouco subjetivo aí esse grau de proteção, mas já dá para a gente ter uma ideia. Então o nosso aqui é o 5. Então, o primeiro algarismo é o 5 e o segundo algarismo também é o 5. Então, vamos ver com relação ao segundo algarismo. Então, no segundo algarismo, o nosso motor ele é protegido contra jatos de água, né, de chuva, né, e lançado em todas as direções. Ele é protegido, então, dessa forma. Então, a água lançada sobre a envolvente por uma agulheta, desde qualquer direção, ele não deve produzir efeitos prejudiciais. Mas você tem aí no caso, olha, no caso do grau de proteção 8, né, nesse grau de proteção 8 você teria então, ele seria um material adequado para imersão prolongada em água, né, nas condições especificadas pelo fabricante. Né? Já se ele fosse grau 1, né, só para a gente avaliar os extremos, né, as gotas d'água que caem verticalmente não devem produzir efeitos prejudiciais. Mas, quer dizer, ele não pode, né, ser submerso, e qualquer outro aprofundamento com relação à aplicação de água, ele não teria essa proteção. Né? Então ele define até o grau, né, que a água da chuva pode ter. Enfim, são as classes aí de proteção do motor. Nós temos também o 17, né, seria a altitude do motor, a altitude que esse motor poderia trabalhar. Então ele trabalharia aqui no máximo aí a 1000 metros acima do nível do mar. Então a altitude, segundo o fabricante, também estaria interferindo no funcionamento do motor. Então o fabricante ele busca especificar ao máximo, né, para que você não tenha problemas depois com relação ao mau uso do seu motor. Depois ele informa o peso do motor, né? Aqui o peso
ele normalmente coloca o peso do motor, né, nessa parte aqui. Nesse caso ele não colocou, né, o peso. E aí você tem no 22 aqui o esquema de ligação, como que você faz a ligação para triângulo e também aqui seria para o triângulo, né, aqui uma ligação triângulo no 220, né, e aqui seria o estrela, como que seria a ligação do estrela. Então no próprio motor, né, já vem marcado como que você deve ligar cada uma das fases. Então isso simplifica bastante aí para você fazer a ligação, para você poder fazer o controle da partida do seu motor. Tá? Então esse seria o esquema de ligação. E aí você tem no 19, né? Esse 19 aqui seria o rolamento dianteiro do motor, né? Aqui estaria o código do rolamento dianteiro do motor. Isso é útil, na verdade, quando você precisar fazer a troca desse rolamento. E no 20, né, esse de baixo seria o rolamento traseiro do motor, né, onde vai deslizar então o nosso rotor. E aí o 21, aliás o 1, né, esse 1 aqui seria o código do motor. Aqui é o código do motor para compra, né, para peça de reposição. Ele pode ser útil, então esse motor aqui, ele possui esse código. E as certificações do motor. Então esse aqui é um motor, segundo a WEG, certificado pelo Inmetro. Então está aqui o motor certificado pelo Inmetro. Então você viu aí as especificações, né, uma análise geral sobre a placa aí a placa do motor, uma placa informativa que os motores trifásicos possuem, né, para que você tenha uma ideia do que cada coisa representa ali nesse motor trifásico. Então, dessa forma, nós finalizamos a parte do motor trifásico, tá? Tivemos uma abordagem geral do funcionamento dele, né, deixando então para a matéria de comandos elétricos a forma de você reduzir a corrente de partida utilizando os dispositivos aí da parte de comandos elétricos. Então nós vamos agora falar sobre o motor de corrente contínua. E os motores de corrente contínua, eles possuem um funcionamento muito similar aos motores AC, ao motor trifásico. Por quê? Porque, porém, com a tensão contínua, ela provoca um campo magnético no estator apenas em um sentido, ela vai provocar esse campo magnético somente em um sentido. O motor de tensão contínua ele vai possuir uma chave comutadora e também ela vai utilizar escovas de grafite, né, que vulgarmente nós chamamos de carvão do motor, e ele vai fazer uso desses dois elementos para alternar o sentido do campo magnético. Então a diferença básica entre o motor AC e o motor de tensão contínua é esse. No motor AC, no estator você já fornece ali o campo, né, para a variação do campo, né, porque ora você tem o semiciclo positivo, o campo magnético é norte-sul. Quando você tem o campo, o semiciclo negativo, você já vai ter um campo sul-norte. Então você já tem a própria tensão alternada, ela provoca a variação do campo. Como que isso funciona na tensão contínua? Na tensão contínua, no estator, você vai ter somente ali norte-sul, você não tem uma variação da polaridade do campo em virtude da troca da polaridade, porque não existe troca de polaridade na corrente contínua. Então isso vai ser resolvido justamente através então da chave comutadora e também das escovas de grafite do carvãozinho do motor. Então, olha, o sistema chave comutadora e escova de grafite, eles são necessários nesse tipo de motor porque é necessário que a corrente inverta o seu sentido a cada 180 graus de giro do rotor. E aí a gente vai conseguir ver isso bem nessa animação. Então, olha, percebam aqui, esse campo norte-sul, ele está formado e ele é fixo. Por quê? Eu não tenho como colocar aqui uma tensão
é que fique trocando de norte-sul para sul-norte, tá? Então o que vai acontecer? Você vai ter a alimentação do motor, mas essa é a chave comutadora. E à medida que o motor vai girar, e aqui você tem lá o carvão, né? E aí, à medida que esse motor começar a girar, ele vai girar num determinado sentido, né? Essa chave ela vai girar junto. E quando ela gira, o que acontece? Ela troca a polaridade, né? Então era positivo negativo, agora ficou negativo positivo. E aí quando ele girar novamente, mais meia volta, ele também trocou de polaridade. Então você consegue ficar alternando a polaridade, né? Dessa tensão que você está alimentando agora o rotor, né? Para que ele possa justamente ter essa troca de polaridade, senão ele ficaria parado, né? Então, a cada meia volta ele troca de polaridade e recebe um empurrãozinho, né? Para que ele possa realmente fazer continuar, né? E ter justamente essa troca de polaridade. Então, essa vai ser a diferença do motor de corrente contínua. E eu gostaria, então, né, com isso, finalizar, né, essa parte da matéria e também a matéria de maneira geral, né? Foram 40 horas de máquinas elétricas, onde nós estudamos ali magnetismo, eletromagnetismo, estudamos os geradores, os motores, os alternadores, os transformadores. Então a ideia dessa matéria foi te dar uma visão geral do que realmente é uma máquina elétrica, o seu uso na indústria, né? E é lógico, sempre tem mais detalhes, né, para a gente estar estudando, e aí vai da curiosidade de cada um. E para essa aula, né, eu gostaria então de deixar os exercícios para validação da sua presença. Se você tiver alguma dúvida, volta ao vídeo, também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp, e dizer que foi um prazer aí aplicar essa matéria para vocês. E espero que tenha contribuído aí no conhecimento de todos. Um grande abraço a todos e bons estudos!